Olá, começa agora o nosso boletim direto da redação e a gente começa falando a respeito da decisão da Justiça em segunda instância que derrubou a liminar que exigia o retorno das aulas presenciais em Teresópolis nas redes municipal de educação e também nas escolas privadas. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerou que não é apropriado o retorno às aulas presenciais, que não há segurança e atendeu ao recurso impetrado pelo município, cobrando que não se autorizasse esse retorno das aulas, porque não haveria condições, né? O próprio Sindicato dos Servidores Públicos Municipais se manifestou a respeito dessa decisão nas redes sociais, afirmando que as escolas não têm o mínimo de condições, não há protocolo, não há material de segurança, ou seja, segurança nenhuma para a saúde dos envolvidos, seja estudantes ou professores, para esse retorno às aulas. Com essa decisão, seguem suspensas as aulas nas redes municipais e também nas redes privadas, já que o desembargador também considerou que a aglomeração formada em coletivos e também vários outros efeitos desse retorno causariam ainda mais problemas devido à situação atual da pandemia da Covid-19 em Teresópolis, que já apresenta um número elevado de casos, ocupação acima de 70% dos leitos, e isso tudo deve ser levado em consideração e não há espaço para flexibilizações. Então, está aí a Justiça reconhecendo que Teresópolis está numa situação de risco muito grande e que não há espaço para que haja nenhum tipo de autorização para aumento de aglomerações. Enfim, é a decisão do Tribunal de Justiça que derruba a decisão anterior, que era em primeira instância da Vara da Infância do Idoso, que havia atendido, né, ao Ministério Público Estadual, que pedia o retorno das aulas. Então, tudo continua como estava, aulas suspensas sem determinação nenhuma, e a Justiça reconheceu também que é a Prefeitura que deve tomar qualquer decisão referente à flexibilização ou não da pandemia, adotando e avaliando sempre a situação da nota técnica da Secretaria de Saúde. Enfim, tem que se avaliar toda a situação do município, e é a Prefeitura que tem a prerrogativa para fazer isso. Mais uma vez foi reconhecido essa prerrogativa do governo municipal. Agora a gente fala de um caso preocupante também, agora numa comunidade do Vale da Revolta. Neste local, um vazamento de água há dias vem aí preocupando os moradores. Você vê que na parte alta do bairro, onde você avista aí a BR-116, esse vazamento de uma caixa d'água da SEDAI vem atormentando a vida dos moradores. Além do desperdício de água que vem caindo dessa caixa d'água, uma preocupação porque começou a deslizar terra nesse trecho. Você vê aí que é o escoamento dessa caixa d'água, vem um cano e desce ali por baixo, e essa água vai desembocando, descendo ali, ó, e pela BR você vê o que está acontecendo. Veja só que os deslizamentos de terra provocado por essa queda d'água constante em alta pressão vindo lá de cima dessa comunidade. E embaixo, várias casas estão ali. Você vê como a terra está descendo, tornando esse terreno instável, e a gente espera que sejam tomadas providências, tanto por parte da SEDAI, como também Defesa Civil, também se mova para ir lá verificar essa situação e acionar os órgãos competentes. Enfim, todos façam um trabalho para gerar veja só a quantidade de pessoas que moram ali embaixo, que têm suas casas ali no entorno, e a gente vive um momento em que as chuvas estão ocorrendo com bastante frequência e devem aumentar. Então, os moradores precisam de estar em segurança, precisam estar acolhidos aí pelas autoridades para verificar toda essa situação, hein? É algo preocupante, essa água ali que vai minando cada vez mais o solo. A gente lembra que a Vale da Revolta sempre, em toda época de muita chuva, é um local onde as instabilidades prejudicam e causam muito temor aos moradores. A gente sempre registra aí essa situação. Agora a gente trata, falando de flexibilizações ou não, né? Autorizações para funcionamento ou não de certas entidades, certos órgãos também de comércio. Sempre há essa confusão aí de quando abrir, quando fechar, e essas medidas acabam se confundindo. Como a gente trouxe para você, né, o Tribunal de Justiça considerou que Teresópolis não vive um momento para flexibilizações. E já em outros lugares, outros municípios, essa flexibilização vem acontecendo em vários aspectos. Inclusive, nesta semana, alguns parques foram liberados. O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi liberado a voltar a funcionar. Mas em Teresópolis, não, hein? Não adianta achar que por
vamos dizer assim, justamente por lá ter sido liberado, aqui também vai ser, mas não. Continua os parques fechados e é isso que o Marcelo Medeiros vem trazer aqui, vem salientar toda essa situação para a gente. Olá, Marcos Wagner, telespectadores da Diário TV, leitores do nosso jornal O Diário de Teresópolis. Bom, feriadão chegando do dia 12, né? Provavelmente muita gente vai subir a serra e os teresopolitanos que tiverem essa data de folga tentarão alguns locais para aproveitar o dia, aproveitar o lazer apesar da pandemia. E é devido à situação da Covid-19 que essas pessoas não vão encontrar abertos os principais atrativos naturais aqui do nosso município, devido a um decreto municipal, né, que determinou o fechamento de todos os parques que possuem sede no município. Essa situação se mantém assim pelo menos até o próximo dia 15, quando deve sair novo decreto regulamentando a abertura ou a manutenção do fechamento. Lembrando que a cidade tem 3 parques: o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que tem como símbolo a Pedra da Tartaruga, e também a sede Santa Rita, né, que tem atrativos aí para toda a família, fechados. Nenhum tipo de evento, de atividade pode ser realizado nesse local. Parque Estadual dos Três Picos, que ainda não tem sede em funcionamento ali na antiga Fazenda Vale da Revolta, mas tem atrativos aqui do município, também oficialmente fechados, apesar da dificuldade de controle, né, por parte do pessoal do parque, como por exemplo na Pedra do Elefante. Muita gente continua frequentando apesar da informação de trilha fechado. E o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o terceiro mais antigo e um dos mais importantes do país. Nesse caso específico, o Serra dos Órgãos nem sequer abriu desde a pandemia. A sede de Teresópolis está fechada desde meados de março. E agora já havia entendimento, uma conversação para a abertura aqui da unidade local. Aí, cerca de um mês atrás, veio esse decreto municipal, né, que viu como principal responsável pelo aumento do número de casos da Covid-19, aí, lotações registradas em ambientes como esses, segundo a Prefeitura, né, após flagrantes de aglomerações lá na Cachoeira dos Frades, por exemplo, lá no 3º Distrito de Teresópolis. Então, por conta disso, o Serra dos Órgãos nem abriu. Porém, para quem aí quer procurar ambientes naturais aí para passar esses próximos dias, evitando aglomerações logicamente, né, e tendo outros cuidados aí para não se contaminar com o novo coronavírus, a notícia boa é que a sede Guapimirim do Parque Nacional da Serra dos Órgãos está em funcionamento. Fica ali no meio da serra, entre Guapimirim e Teresópolis, né, no lado direito, vindo do Rio sentido Teresópolis. E a sede Guapi é muito famosa pela grande quantidade de opções de banho de cachoeira, de banho de rio, e também tem 5 quilômetros aproximadamente de trilhas nessa unidade, nessa sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O número de visitantes está limitado, né, em relação ao que era permitido anteriormente, mas há espaço para um bom volume de pessoas aí. E se confirmada a previsão de tempo melhorando a partir de domingo, né, as cachoeiras aí devem ser muito procuradas aí no domingo, no feriadão, e também para quem quiser fazer aquelas caminhadas curtas em Guapimirim. Então, repetindo, Parque Municipal Montanhas Teresópolis fechado, Parque dos Três Picos e seus atrativos fechado aqui em Teresópolis, e o Serra dos Órgãos em Teresópolis fechado, mas com possibilidade de acesso à sede Guapimirim e também aquelas 4 montanhas acessadas pela BR-116. Dedo de Deus, Escalavrado, Cabeça de Peixe e Dedo de Nossa Senhora, que ficam próximas a Guapimirim, nos limites de Guapimirim. Então, por conta disso, essas 4 somente podem ser visitadas, porém, é necessário entrar lá no site do parque, ICMBio/Parnaso, e fazer um agendamento prévio, além de ver as condições para cada montanha. Por exemplo, no caso do Escalavrado, somente 12 pessoas por fim de semana. E por aí vai, Dedo de Deus também, número de pessoas reduzido. Então, antes de chegar lá na entrada das trilhas, onde há fiscalização e ser impedido, dê uma acessada lá no site do parque e veja as condições e, se é possível, você aproveitar o feriadão em meio à natureza aqui na nossa região.
Tá, é importante a gente lembrar e salientar, então, tudo fechado ainda e de acordo com essa decisão do TJ aí, que avaliou a situação da pandemia em Teresópolis, mostra que realmente não dá mais para... Aliás, teriam até que haver mais outras medidas mais fortes que não estão havendo, né? A gente espera que surja alguma vacina, alguma novidade aí para a gente diminuir essa pandemia, não só em Teresópolis, como no Brasil todo, que é uma situação muito preocupante, uma doença que cresce, se espalha sem controle, né? A gente nunca sabe quando diminuiu, quando aumentou, mas Teresópolis vive uma ocupação muito grande da UTI, de leitos de UTI, também de clínica médica, e é preciso que todos tomem cuidados, todos façam sua parte, evite aglomerações, não faça nenhum tipo de reunião, evite tudo que puder servir para contaminação, use máscara sempre que estiver aí em público e também utilize álcool gel, então sabão mesmo, água e sabão para limpar. Todo cuidado é pouco e é importante para a gente preservar toda a nossa comunidade, né? Evitar que essa doença aumente aí nessa progressão toda e ocupe todos os nossos leitos aí, prejudicando a nossa sociedade. A gente quer voltar, quer retomar logo a ter uma vida normal, né? E agora a gente fala para você sobre eleições. O TSE, como a gente já trouxe aqui em outro boletim, o TSE vem divulgando, fazendo um trabalho bem legal em suas redes sociais para divulgar as novidades das eleições, para divulgar aí tudo que possa ajudar o eleitor a entender melhor como vai ser esse funcionamento, já que a gente vive esse momento aí de exceção, de que até a eleição foi atrasada por um mês. Então, o TSE vem ajudando o eleitor a poder fazer as suas escolhas, saber melhor como vão ser as eleições. E um dos vídeos trata de como você conhecer melhor o seu candidato. Vamos ver esse vídeo. Primeiro, você entra no endereço divulgacandecontas.tse.jus.br. Na página inicial, escolhe região, estado e clica em candidatos. Quando você selecionar a sua cidade, o site dá a relação de quem está disputando as eleições 2020. Aqui, você pode encontrar todas as informações sobre os políticos. Declaração de bens, grau de instrução, ocupação, data de nascimento. Também é possível acompanhar gastos e despesas dos candidatos. Para quem vai concorrer ao cargo de prefeito, há ainda a possibilidade de conferir o plano de governo. Nele você encontra as propostas do candidato para temas como saúde, educação, segurança e saneamento. Mas atenção! Em alguns perfis, você pode não encontrar uma ou mais dessas informações. Isso só vai acontecer quando o político não mandar esses dados para a Justiça Eleitoral. divulgacandecontas.tse.jus.br. Tá, importantíssima orientação, a gente vai continuar trazendo para você todas essas orientações que o TSE passar, todos esses conteúdos bem importantes, a gente vai continuar trazendo aqui na nossa programação para você ficar bem informado e saber com segurança, né, como vão ser as eleições. Agora chegou o momento da gente fazer um resumo do que mais importante aconteceu nesta semana em Teresópolis. A gente traz para você esse resumo especial das notícias mais importantes. A gente começa falando sobre o acidente que aconteceu na Ponte do Madruga, um acidente grave que chamou a atenção da precariedade da passarela que os moradores têm como única opção para passar lá na Granja Mafra. A Ponte do Madruga que foi retirada para uma obra prometida para julho e até hoje, com obras paradas, nenhuma previsão de retomar aí, os moradores têm que passar por essa pinguela esburacada e nesta semana trouxe à tona um acidente ocorrido com uma moradora que caiu nessa área ali de pedras e por pouco não foi muito grave. Cortou a cabeça, mas já está em casa em repouso, mas chamou a atenção dessa situação que a gente trouxe para você, mostrando mais uma vez essa precariedade da passarela e a Defesa Civil prometeu ir até o local para poder verificar esta situação. Outra notícia que também chamou a atenção é o balanço das denúncias da Linha Verde. Teresópolis está entre os locais que houve um grande número de denúncias sobre desmatamento ilegal. A Linha Verde trouxe que aproximadamente 100 campos de futebol são o resultado dos últimos 100 anos de áreas encontradas com degradação ambiental resultante de desmatamento. Em Teresópolis foram 158 casos. Aí você vê imagens do Bom Retiro, Jardim Europa, Parque Imbuí e Vargem Grande, como exemplos dessas denúncias que foram feitas e flagradas pela Polícia Militar, a Polícia Ambiental, o destacamento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E a Linha Verde, para você que tiver alguma denúncia, é 0300 253 1177.
0300 253 1177. Ajude aí com a sua denúncia para que esse tipo de situação de degradação do ambiente da mata não ocorra, né? Que seja coibido e as pessoas sejam punidas, seja com multa, seja com prisão, o que for necessário. Outra notícia importante, principalmente nesse tempo de pandemia, é a notícia que veio do governo do estado que sancionou a lei que veio da Alerj, né, a respeito da leitura da medição, melhor dizendo, medição de temperatura das pessoas que frequentam comércios e bancos e serviços afim. É obrigatório o uso de termômetros digitais para medir a temperatura dos clientes em estabelecimentos comerciais e bancários autorizados a funcionar durante a pandemia. O texto também obriga que essas empresas forneçam álcool em gel e máscaras aos funcionários. Essa é a nova lei em vigor no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. E para encerrar esse resumo, a gente traz a notícia da troca de comando no Corpo de Bombeiros. O 16º Batalhão 16º Grupamento de Bombeiros Militares, né, o 16º GBM, agora está sob comando do Tenente Coronel Alecrim. Ele vem substituir na cerimônia realizada na segunda-feira, na sede do 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Nova Friburgo, foi realizada essa troca das unidades operacionais de Nova Friburgo e Teresópolis. O tenente-coronel Tiago Alecrim, desde abril de 2019, estava à frente da corporação em Nova Friburgo. Já o tenente-coronel Fábio Gonçalves, que assumiu em maio de 2019 o comando de Teresópolis, retorna ao 6º GBM de Nova Friburgo, grupamento que já havia comandado entre 2016 e 2018. Então foi uma troca aí dos comandos entre os dois municípios da região serrana e, com certeza, mantendo esse bom trabalho, esse excelente trabalho conduzido nas duas instituições no Corpo de Bombeiros. Com isso, a gente encerra esse boletim, lembrando a você que neste final de semana tem o jornal O Diário de Teresópolis nas bancas. Adquira o seu exemplar do jornal O Diário de Teresópolis, que tem como destaque para você, a gente vem falando da importância de você conhecer mais sobre o processo de eleições, né, sobre tudo o que vai acontecer. Tem uma mudança importante nas eleições, principalmente no tocante aos vereadores, que agora existe um cálculo diferenciado, você vai entender melhor. Primeiro, né, nós temos mais cadeiras em disputa, de 12 passaram para 19, então são mais vagas em disputa, mas também há uma mudança aí no cálculo de vagas para você entender melhor as chances dos seus candidatos, para você conhecer também quais dos vereadores atuais vão tentar a reeleição, quais não vão, e a gente vai tratar de todo esse ambiente eleitoral para você ficar sabendo mais, entre vários outros assuntos, para você ficar bem informado com o jornal O Diário de Teresópolis nas bancas, junto também do nosso caderno de classificados mais completo, com você, com imóveis, negócios, utilidades, tudo para você no caderno de classificados mais completo da região, Jornal Diário de Teresópolis nas bancas, neste final de semana, adquire seu exemplar. Você também pode acompanhar o nosso trabalho jornalístico no nosso site netdiario.com.br, pode interagir com a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E a qualquer momento a gente retorna aqui em nossa programação com outras informações. Até a próxima!